pessoal, hoje nós iremos estudar sobre os animais invertebrados. Nas aulas anteriores, inclusive na aula passada, eu deixei um material lá no portal Cliquideia que explicava bem direitinho o que os cientistas, o que é que os biólogos fazem. Biólogos são os estudiosos da vida no planeta, os cientistas que estudam a vida na Terra. Quais os critérios que eles utilizavam para classificar os animais. E aí, os dois grandes grupos que formam os animais são os animais vertebrados, que nós estudamos bem direitinho, né? E os vertebrados vão ser divididos em mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre os animais invertebrados. Todos os animais têm ossos? Porque quando a gente fala de vertebrados, a gente lembra de coluna vertebral. Os animais vertebrados possuem um esqueleto interno, juntamente, com a coluna vertebral, ligado ao cérebro com a coluna vertebral. Então, os invertebrados, eles têm ossos. Vamos ver, nós podemos classificar, como eu já falei, com a presença ou ausência de coluna vertebral, crânio e demais ossos. A maioria das espécies de animais do planeta não possui coluna vertebral, crânio ou ossos, ou seja, é composta de invertebrados. Esse grupo de animais que pertencem a insetos, aranhas, caranguejos, camarões, minhocas, águas-vivas, polvos, caracóis e estrela do mar, entre outros. Os invertebrados não têm ossos nem coluna vertebral. Apesar disso, alguns deles têm esqueleto. Mas é possível esqueleto sem osso? Sim. Daqui por diante, vamos entender esqueleto como qualquer parte dura e resistente do corpo de um animal, cuja função seja sustentá-lo e protegê-lo. Então, quando a gente fala de esqueleto dos animais invertebrados, a gente está se referindo a qualquer parte dura que exista no corpo deles, que sirva para sustentá-lo ou para protegê-lo, como por exemplo aqui o caracol. Veja que o caracol ele tem o corpo todo mole. Aqui ele não vai possuir uma coluna vertebral nem um esqueleto interno, porém ele possui essa concha que nós podemos considerar como um esqueleto. Por quê? Que é a parte dura do animal que vai servir para protegê-lo, Aí nós temos as aranhas, As aranhas vai ter as partes duras do corpo dela, não exatamente um esqueleto, como nós estudamos nos vertebrados, Como por exemplo os mamíferos, mas elas vão possuir algumas partes duras do corpo. E as borboletas também. Alguma casca aqui, a estrutura que sustenta as perninhas, então a gente pode considerar como um esqueleto. Os invertebrados estão divididos em vários grupos. Artrópodes, preste bem atenção a esses nomes, que é o que a gente vai estudar muito de agora em diante. Os artrópodes, anelídeos, aracnidários, que esse grupo vai ser representado principalmente pelas águas-vivas, As águas-vivas, as anêmonas e os corais. Os moluscos, Lembra aí de lula molusco? Quando a gente fala de molusco, um nome muito parecido com a palavra mole. A palavra mole dá origem à palavra molusco. Sim, os polvos e as lulas fazem parte desse grupo aqui, como a gente vai estudar mais detalhadamente à frente. E os equinodermos, que são os grupos, representados pelas estrelas do mar, São animais únicos e exclusivamente marinhos, nem habitam água doce, nem ambientes terrestres. Aí aqui eu trouxe um quadro para mostrar melhor para vocês como está essa divisão dos animais invertebrados. Aí aqui os grupos que eu falei anteriormente. Os artrópodes. Interessante que os artrópodes é o grupo
o mais numeroso de todo o reino animal. Então, a maior parte dos animais que formam o reino animal na natureza está no grupo dos artrópodes, né? E os artrópodes é um grupo tão grande, mas tão grande, que ele está subdividido em 3 grupos. São os insetos, né? Os insetos estão praticamente em todos os lugares. Os crustáceos e os aracnídeos. Aí vocês se lembraram de um animal, né? Quando a gente fala aracnídeos, muitos de vocês já devem associar quem? As aranhas, né? Então, as aranhas, os crustáceos, né? Os crustáceos é representado pelos camarões, pelas lagostas, né? E os insetos, os mosquitos, os besouros, as baratas, fazem parte do grupo dos artrópodes. Os anelídeos são as minhocas. Os quinidários, como eu já falei anteriormente, as águas-vivas, as anêmonas e os corais. Sim, os corais não são plantas. Os corais são animais. Os moluscos, os polvos, as lulas, né? Os caramujos e os equinodermos, as bolachas e as estrelas do mar. A gente vai estudar mais adiante. E por fim, eu trouxe um gráfico aqui para mostrar para vocês como é a distribuição dos vertebrados e dos invertebrados entre os animais. Veja que nesse gráfico, nesse formato de gráfico que nós chamamos de pizza, essa partezinha azul, observe aqui a legenda, está representando os animais vertebrados. Apenas 4% do reino animal é formado pelos animais vertebrados, que vão possuir coluna, crânio e esqueleto interno dentro do corpo, enquanto que 96% desses animais são animais invertebrados, ou seja, maior parte do reino animal está formada pelos animais invertebrados. Veja a quantidade aqui como é gigantesca, se nós compararmos com a quantidade de animais vertebrados. Eu vou voltar agora no vídeo a seguir, explicando melhor, né, nós vamos começar hoje a estudar sobre os artrópodes, né, nosso primeiro grupo a ser estudado, e em seguida eu vou explicar direitinho como será a nossa atividade. E aí voltei. Eu preparei esse texto, né, eu preparei esse material para explicar melhor para vocês como os animais invertebrados estão divididos, né? Quais são os que pertencem a cada grupo, né? Os representantes. Esse texto, gente, preste atenção. Eu vou disponibilizar no grupo, né? No grupo do WhatsApp. E vai servir como material de consulta para vocês, com a ajuda do papai e da mamãe. Eu vou fazer a leitura desse texto aqui, mas aí qualquer dúvida você pode estar consultando ele, com a ajuda dos pais, certo? Sempre com o auxílio dos pais de vocês. Eu vou disponibilizar lá. Eu sugiro que quem possa imprimir, eu vou disponibilizar, vou tirar o print e vou colocar a imagem, mas também eu vou mandar o documento. Eu sugiro que quem puder imprimir, imprima esse texto, imprima esse material e cole no caderno de ciências de vocês, porque qualquer dúvida você vai lá e lê e tira a sua dúvida. Ou, se ainda assim a dúvida persistir, aí vocês podem me procurar, certo? E aí, hoje nós vamos começar estudando, ó, aqui tem mostrando novamente aquela divisão que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Eu tenho aqui de forma mais detalhada, o texto aqui está claro, está explicando como acontece. O primeiro grupo que nós vamos estudar são os artrópodes, né? Forma o grupo mais numeroso do reino animal. Os artrópodes têm um esqueleto externo duro e resistente, que reveste e protege todo o seu corpo. As pernas dos artrópodes são articuladas, né? Elas possuem articulações, por isso que o nome artrópode, né? Ou seja, podem se dobrar. Elas são dobráveis, o que permite que eles se movimentem.
Os artrópodes estão divididos como eu falei anteriormente, eles estão divididos em grupos menores. Por quê? Porque é um grupo imenso, muito grande. Então, os artrópodes eles estão divididos em insetos, são o maior grupo de animais, com mais de 1 milhão de espécies conhecidas, né? Neles são o que? As baratas, os besouros, moscas, formigas, mariposas, lagartas, grilos, percevejos, abelhas, cigarras e pulgas. Eles têm 6 pernas, 2 antenas, né, como as borboletinhas, as baratinhas têm as antenas, e podem ter asas, né? Aquelas baratonas voadoras, tem umas que voam e tem umas que não voam, mas alguns voam e outros não. Também temos, dentro do grupo dos artrópodes, os crustáceos. Os mais conhecidos possuem 10 pernas e 4 antenas. Fazem parte desse grupo as lagostas, né, comida caríssima. Lagosta é nada mais parecido com um camarão grande, né? Aí os siris, os caranguejos, os camarões e as cracas. Eu aqui no momento não tenho uma foto para mostrar para vocês das cracas. Lá vai a sugestão de pesquisa. Vocês podem pegar o Google. Lá no Google digita imagem de uma craca, ou craca. Aí vai aparecer a imagem lá. Parece umas... como é que eu posso explicar? Parece umas conchas. Ela é revestida por uma carapaça dura e dentro dela possui... ela é toda molinha, tem o corpo todo molinho. São as cracas. E elas vivem fixas. Elas se fixam nas pedras, no mar, né? Até mesmo nos cascos dos navios. Acredito que alguns de vocês já tenham até visto, né? E os aracnídeos. Eita, lembramos-nos do Homem-Aranha. As aranhas, né? Que compõem a maior parte desse grupo. Mas os aracnídeos não são apenas aranhas. Olha, tem 8 pernas e não tem antenas. A maior parte são aranhas, como eu falei, mas também são formados por escorpiões, carrapatos e ácaros. Outra sugestão de pesquisa, né? Vocês podem, curiosidadezinha, eu não vou mostrar. É bom que vocês vão lá e procurem na internet, lá no Google, e digita aqui a palavrinha ácaros. Esses bichinhos, eles são invisíveis a olho nu. A gente só consegue visualizá-los através de um microscópio. Porém, eles estão presentes em nossa vida, assim, de forma bem marcante. Eles estão presentes nos colchões e na poeira nos tapetes, nas cortinas. Esse danadinho aqui, ele é responsável por causar alergias, né? Quem é alérgico já deve ter ouvido falar, eu sou alérgico a ácaro, né? Eles são bem pequenininhos, só pode ser visto através de um microscópio. E aí, eles são responsáveis por uma série de alergias e causam até algumas doenças na pele, como por exemplo a sarna, que deixa a pele toda, a pessoa fica toda se coçando e com as manchinhas. Então, são os ácaros, né? Aqui abaixo, vou explicar para vocês o que vocês vão fazer hoje, a atividade de hoje. Aqui é um modelo. Hoje a atividade não é no portal Clique Ideia, certo? Vamos mudar um pouquinho, mas a atividade não é difícil, é facinha. Vocês vão lá no caderninho de ciências de vocês. Eu sei que vocês estão gostando da atividade no portal do Clique Ideia, porque é mais prática, é mais fácil de fazer. Mas quando houver necessidade de a gente fazer no caderno, vocês irão fazer, ok? Porque é bom a gente registrar. Aí lembrando, quem puder imprimir aquele texto, essa página não, certo? Essa página não precisa, essa página eu sugiro que vocês escrevam no caderno, montem, começando pelo cabeçalho. Façam o cabeçalho, o nome da escola, o nome,
Não precisa colocar isso aqui não, é porque esse modelo eu já tinha pronto no meu computador. Basta só colocar o nome de vocês, o nome do professor, né, a turma e a data. Não precisa colocar bimestre nem número não. Aí vai e escreve aqui, né, atividades e ciências e o enunciado da questão. Vamos lá. Pesquise em jornais, livros, revistas ou desenhe animais que... Deixa eu botar uma vírgula aqui para ficar melhor. Ou desenhe animais que fazem parte do grupo dos insetos, crustáceos e aracnídeos. Aqui eu montei esse quadro, vocês vão lá no caderno de vocês. Eu sugiro que faça no caderno deitado, né, na horizontal. Faça esse quadro bem grande e coloca assim, artrópode, inseto, crustáceo e aracnídeo. Divida em 3 colunas. Quem puder, quem tiver livros velhos em casa, livros que a escola até andou distribuindo, talvez quem tiver em casa pode recortar e copiar imagens de insetos, crustáceos, né, camarõezinhos, lagostas e aracnídeos. Quem não tiver como recortar e colar as imagens, pode desenhar, certo? E eu não tenho como pesquisar, não tenho como recortar, não tenho um livro, não tenho revista, não tenho esse material de recorte em casa. Eu vou desenhar, eu posso? Pode sim. Agora um detalhe, você vai desenhar, mas embaixo você vai dizer o nome do animal que você desenhou, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Aproveitem, qualquer dúvida já sabe, podem me procurar. Um abraço e até a próxima.